Antes da gente entrar aqui no assunto de hoje, da palestra de hoje, eu queria fortalecer com vocês o que nós vamos começar ou começamos a fazer hoje. Esse mês de julho, nós estamos encorajando as pessoas a se dedicarem a 3 coisas. Se dedicarem a Deus, em primeiro lugar, se dedicarem a si, você vai se dedicar a você, você vai investir no teu crescimento pessoal e se dedicar à sua família. Então, segunda, quarta e domingo, nesse mês de julho, que nós estamos chamando de o mês da dedicação, nós vamos fazer isso. Começando de hoje, nós até ontem demos para as pessoas, se você não tiver, depois a gente pode te dar o cronograma do mês inteiro. Já deu? O cronograma do mês inteiro. Então, cada segunda-feira desse mês, nós vamos falar sobre temas, como o tema de hoje, que é o primeiro, que vai ajudar você a se desenvolver na sua vida pessoal, que infelizmente muitos ainda não se conhecem, não se desenvolveram como deveria. Na quarta-feira agora, nós vamos começar a fazer o que a igreja primitiva fazia, a igreja em oração. Então, quarta-feira, nossa reunião vai ter uma duração mais curta, porque a gente não vai ter música, não vai ter louvor, não vai ter pregação. Nós vamos tirar 30 minutos quarta-feira para orar. Vamos fazer o que a igreja primitiva fazia, orar, nos reunir para orar. Então, quarta-feira agora, por exemplo, nós vamos orar pelos enfermos, pelas pessoas que estão com problemas de saúde. A igreja primitiva fazia isso. Então, se você conhece alguém que está doente, ou você tem um problema de saúde, por favor, convide esse amigo, convide esse familiar, esteja você conosco, para a gente poder orar pela saúde. Vamos pedir a Deus por isso. Não precisa trazer roupa, exame, água, nada disso. Vamos fazer apenas o que a igreja primitiva fazia, orar. E cada quarta-feira a gente vai estar orando por uma determinada coisa. No domingo, a mensagem de domingo vai ser para ensinar também a você como fazer para que a sua família tenha raízes profundas. Tanto às 7 da manhã quanto às 9 horas da manhã, você vai aprender o que fazer na prática para que a sua família seja uma família forte, uma família sólida, e não uma família que qualquer coisa é motivo para abalar, é motivo para separar, é motivo para destruir. Então, o cronograma está aí, né? Julho, mês da dedicação. Você pode ir marcando, grifando aí depois com uma caneta, um lápis, como você quiser, de acordo com os temas em que nós formos abordando. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar aí no WhatsApp com vocês. Deixa eu compartilhar aí com vocês o assunto que nós vamos começar hoje. Só confere depois aí se o texto que eu estou compartilhando chegou para você, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Compartilhar com mais alguém. Só dá uma conferida se chegou aí para você o texto de hoje. Hoje nós vamos começar a falar sobre conhecer a si mesmo. Conhecendo a si mesmo. Então, vamos à palestra. O texto diz assim: entendendo a si mesmo. A prática de se conhecer melhor faz com que uma pessoa tenha controle das suas emoções, independente de serem
positivas ou não. Você já ouviu, ou talvez já falou, conhece alguém que já falou, ou você mesmo já falou, que depois de uma certa atitude sua, boa ou ruim, na maioria das vezes, a pessoa para refletir depois de uma atitude ruim, mas você já deve ter ouvido ou já deve ter falado a seguinte coisa: poxa, eu não me reconheci. Depois de uma escolha, depois de uma atitude, depois de alguma coisa que você falou, você parou para pensar e disse, ou já ouviu alguém falar isso: poxa, eu não me reconheci. Por que não se reconheceu? Quantas pessoas que se prejudicaram, que atrasaram o processo do andamento de suas vidas, de seus projetos em anos, por causa de uma atitude impensada, de uma reação dela diante de uma situação, de uma palavra que saiu da sua boca sem pensar. Por que isso acontece? Com certeza, quando isso acontece com alguém, é porque essa pessoa ainda não entende ou não conhece a si mesma. Aí o texto da palestra, continuando, diz assim: a prática de se conhecer melhor, faz com que uma pessoa tenha controle das suas emoções, independente de serem positivas ou não. Faz com que a gente se movimente através de um saber próprio e proporcionar construções e desconstruções na nossa vida. Olha como é importante você entender você conhecer a si mesmo. Quando você conhece a si mesmo, você tem noção, olhe para mim, por favor, do que é que precisa ser construído em você. Coisas que não existem, comportamentos que não existem, atitudes que não existem, pensamentos que não existem, que têm que serem construídos para que você se torne uma pessoa de sucesso. Eu conheço, e eu sempre bato nessa tecla, mas eu conheço vários, que enquanto, por exemplo, não construíram em si a ideia, a atitude, o comportamento de que não pode se dizer sim para tudo e para todos, não conseguiram crescer na vida. Pessoas que diziam sim para tudo, sim para todos, só era bater na porta dela, só era mandar uma mensagem. Pessoas que até sacrificaram a si mesmas para dizer sim para um, para dizer sim para o outro, e acabaram atrasando o processo do andamento de suas vidas, acabaram se prejudicando, enquanto elas não entenderam que não dá para você ficar falando sim para tudo e nem sim para todos. Até porque, se tratando de pessoas, quantos aproveitadores que você já conheceu? Quantos aproveitadores? Quantas pessoas que você conheceu, que o seu sim para ela não foi um simples sim. Aquele sim que você deu para ela, abriu espaço para que ela sugasse você, prejudicasse você. Você já teve essa experiência de repente? Ou conhece alguém que já teve? Então, enquanto a pessoa não constrói esse tipo de comportamento, essa ideia de que eu não posso dizer sim para tudo, eu não posso dizer sim para todos, não consegue evoluir. E em outros casos, tem coisas que têm que serem desconstruídas em nós. Eu já vi, ao longo dessa caminhada, desses anos fazendo palestras, eu já vi empresários quebrarem porque colocaram dentro de si o seguinte: eu aprendi assim, meu pai me ensinou assim, sempre foi assim, eu não vou mudar. Ficaram ultrapassados, não acompanharam o crescimento, o desenvolvimento. A gente está vivendo aí a era da tecnologia, que tudo cresce, avança com uma rapidez absoluta.
as coisas chegam muito rápido, não evoluíram e acabaram ficando para trás, pagando um preço altíssimo, porque não queriam desconstruir algo que precisava ser desconstruído. Hoje eu coloquei uma mensagem, gravei um vídeo, coloquei lá no TikTok, no Kawaii também, em que nesse vídeo, muito curtinho, acho que tem 18 ou 19 segundos, nesse vídeo eu gravei falando o seguinte: dinheiro não se pede a Deus. Dinheiro você trabalha, economiza e faz uma boa administração para tê-lo. A Deus você agradece por tudo e pede forças para continuar. Aí eu postei o vídeo, 19 segundos ou 18 segundos, se você quiser depois eu compartilho com você. Bom, aí uma pessoa colocou assim num comentário: como que não se pede dinheiro a Deus se tudo que eu tenho vem de Deus? Eu escrevi para ela assim: essa é uma ideia que tem que ser desconstruída na sua cabeça. Não se pede dinheiro a Deus. A Deus você pede sabedoria, como nós oramos agora no início. Deus, dá uma estratégia, dá uma direção, ilumina o nosso entendimento, coloca uma pessoa certa na minha vida, tira as erradas. Isso se pede. Mas não é inteligente você ficar: Deus, me dá dinheiro, Deus, me dá dinheiro, Deus, eu preciso de dinheiro, Deus, eu... Não é inteligente. Ou seja, são ideias erradas, que se não forem desconstruídas, a pessoa nunca consegue ir para frente. Aquela ideia de que, não, eu tenho que trabalhar aqui nessa empresa até ficar, sabe, até me aposentar aqui, eu tenho que me aposentar aqui. Aí a pessoa está trabalhando num lugar tóxico, um lugar que não tem um plano de carreira, um lugar que não tem futuro, um lugar como o outro que me disse uma vez: onde eu trabalho realmente é uma prisão, mas é uma prisão confortável. Tem plano de saúde. O meu patrão é gente boa, mas não paga o que você merece. Não reconhece o seu trabalho como deveria. Não reconhece o seu esforço como deveria. Mas, se tem aquela ideia de que não, eu tenho que ficar quietinho aqui, mesmo sendo humilhado, ganhando pouco, porque se eu sair daqui eu vou para onde? O que eu vou fazer da vida? E enquanto não se desconstrói essa ideia, você não consegue evoluir. Você não consegue se desenvolver. Você não consegue, sabe, entender que você também tem asas. E se você começar a bater essas asas com força, daqui a pouco você aprende a... Fale, meus amores. Você aprende a voar. Corre o risco de no primeiro voo você bater de cara no poste? O que é que você acha? Corre o risco de no primeiro voo você ficar com medo e cair? Claro que corre. Você é ser humano, é normal. Mas, meu amigo, você que teve essa experiência, depois que você aprende a voar, pode colocar você, oferecer a melhor gaiola, o melhor alpiste ou a melhor família, você não quer mais voltar. É ou não é? Empreender no Brasil é fácil? O Brasil é um dos países mais difíceis para empreender. É tudo muito caro, é imposto. Aí o teu contador manda: a DAF desse mês veio tanto, hein? Aí você tem imposto, e tem DAF, e tem não sei o que, e tem aquilo, e tem... A inflação é difícil. Empreender no Brasil é um grande desafio. Mas o que é melhor? Enfrentar o desafio de empreender ou continuar preso dentro de uma gaiola até se aposentar? Até ficar velho e já não ter mais força para cantar. O bico quebrou, você já não tem mais força para comer sozinho. É melhor o desafio. É melhor você aprender a voar e bater as suas asas e ir embora, voando com dificuldade. Mas é melhor você voar do que ficar preso na gaiola. Então, são ideias
que enquanto a pessoa não desconstrói nela, ela não consegue chegar a lugar nenhum. E por incrível que pareça, tem muita gente assim. Aliás, perdão, as pessoas que pensam assim são aquelas que ainda não entenderam a si mesmas, não conhecem a si mesmas, ainda não se conhecem. De volta ao texto, diz assim, só um minutinho. Conhecer a si mesmo, olha essa frase de Aristóteles, que frase bacana. Conhecer a si mesmo é o começo de toda sabedoria. Olha que frase. Conhecer a si mesmo é o começo de toda sabedoria. Ou seja, enquanto você não conhece a si, você não vai chegar a lugar nenhum. Que quem não conhece a si, não sabe da sua capacidade, não sabe do seu potencial, não sabe do que é capaz de produzir. Olha, Deus é muito maravilhoso. A mesma coisa que Ele fazia no passado com os dele, Ele continua fazendo até hoje. Claro que tem aqueles que não acordam para a realidade. Mas quem acorda, quem desperta, quem entende o mover de Deus, sai da gaiola e começa a voar. Então, Deus usa a mesma coisa que usou no passado. Vou te dar dois exemplos claros, de homens que não se conheciam, e Deus criou uma situação para que eles viessem entender a si, conhecer a si. Primeiro, Moisés, quando foi chamado por Deus para a missão de ser libertador, a primeira coisa que ele virou e falou para o Senhor é que ele era um homem pesado de língua. O que quer dizer isso? Senhor, eu não sei me expressar. Como é que eu vou chegar diante do faraó, que era a maior autoridade na época, como se fosse hoje o Biden, né? Se fosse o Joe Biden lá dos Estados Unidos, como é que eu vou chegar na presença do faraó e eu vou me expressar se eu sou pesado de língua? Eu não sei. Ou seja, palavras de uma pessoa que ainda não entendeu a si mesmo. Palavras de uma pessoa que não conhece a si mesmo. E Deus virou para ele, criou uma situação toda para que chegasse a esse ponto. Moisés até pediu que Deus enviasse Arão. Não, pode mandar lá Arão, Arão sabe se expressar, Arão sabe falar. Mas Deus queria ele. E Deus criou uma situação para que ele fosse. E veja que a história mostra que a situação que Deus criou para Moisés fez com que ele entendesse a si mesmo, fez com que ele conhecesse o potencial dele. Ele foi lá e não só falou com Faraó, não, ele desafiou Faraó, ele peitou Faraó, muito seguro do que estava falando. Mas Deus criou toda uma situação para que isso acontecesse. Uma outra história, Gideão, quando o anjo apareceu para ele, para fazer dele também um libertador de Israel, de uma escravidão que já durava muito tempo, qual foi o argumento, a conversa dele com o anjo? Olha, mas você vai enviar a mim, pô, eu sou de uma família pobre, de uma cidade pobre, e além de ser de uma família pobre, de uma cidade pobre, eu sou o menor da casa, ou seja, eu sou o mais desprovido, eu sou o patinho feio da família. E o que é que Deus fez? Deus criou uma situação para que Gideão entendesse a si e conhecesse a si. Veja que de um sujeito que falou, que argumentou isso com o anjo, Gideão se tornou um dos juízes mais respeitados em Israel.
se tornou um juiz de renome, respeitado. Claro, depois deu as cabeçadas dele lá, errou com Deus, errou na administração da vida dele, mas foi um homem que, de desacreditado, nem ele sabia quem ele era, se tornou um homem de sucesso. E hoje, Deus trabalha também exatamente assim. Deus cria situações para que você, no meio daquele furacão, no meio daquele desafio, você entenda quem você é, o que você representa. Entenda o seu potencial, entenda a sua capacidade, entenda a sua força. Enquanto você estiver na zona de conforto, você não vai conseguir descobrir quem você é, a mulher que você é, o homem que você é, não vai. Eu estou vendo a Cássia está ali, me permita citar um pouquinho da sua história que eu lembrei. A Cássia estava me contando como que ela começou a empresa dela. Numa situação difícil, dias difíceis, que parecia que até Deus tinha virado as costas para você, não foi? Ela começou a empresa dela num Fiat Uno, não é isso? Velhinho, sozinha, e depois com a companhia do Reis, o sócio dela, que está ali também, mas começou a se descobrir. Né? Era uma pessoa que não se conhecia, mas quando você teve que começar a bater as asas, pegar o Fiatzinho, viajar daqui para Barcarena, daqui para... Foi conhecendo, bom, eu posso chegar mais longe. Então Deus permite coisas na sua vida, perdas, dificuldades, para que você entenda quem você é, o potencial que você tem, a força que você tem, a capacidade que você tem. Quem entende, por favor? Quem está entendendo? Então, de volta à palestra, diz assim: ao analisar seus comportamentos e pensamentos, você entra em contato consigo mesmo. Eis a pergunta: quem é você quando as coisas dão errado? Olhe para mim um minutinho. Quem é você quando as coisas dão errado? Quais são as suas reações quando a coisa não sai do jeito que você queria? Pare para ver isso, se analise nesse sentido. Como é que você, qual o tipo de pensamento que você tem acerca da sua vida? Outro dia eu perguntei aqui, e depois uma pessoa me respondeu: quem você quer ser daqui a 5 anos? O que você quer? Onde é que você quer estar? Fazendo o quê? Desfrutando do quê? Daqui a 5 anos. Então, o tipo de pensamento que você alimenta aqui fala muito acerca de você. Muito. As suas reações falam muito acerca de quem você é. Então diz: ao analisar comportamentos e pensamentos, você entra em contato consigo mesmo. Sendo assim, é muito provável que você entenda melhor o seu próprio funcionamento. Claro, e entendendo melhor como que funciona as suas reações, as suas emoções, você vai começar a trabalhar em você para melhorar. Melhorar como pessoa, melhorar como patrão. Eu lembro-me de uma história muito antiga, lá em Minas Gerais, de um empresário, que ele veio me pedir oração, e nesse pedido de oração ele falou assim: olha, eu tenho tido muito problema com funcionário, muito processo trabalhista, eu ando de cabeça quente. O senhor poderia orar por mim? Posso. Aí eu falei para ele: além de orar, o senhor poderia marcar um dia para mim ir lá na empresa, conhecer a empresa, os funcionários? Mas eu fiz esse pedido proposital. Claro. Aí eu cheguei lá, ele tinha acho que 70 e poucos funcionários, muita gente, empresa grande. E eu pedi para ele sair da sala, do auditório lá.
Ele ficou me olhando, só um minutinho. Dei um papelzinho para os funcionários. Falei, não precisa escrever o seu nome. Não precisa falar. Eu não vou deixar ninguém ler. Eu dou a minha palavra para você. Mas escreva aí no papelzinho como é o tratamento do patrão de vocês com vocês. Só para me ajudar ele. Meu amigo. Cheguei, botei no bolso, fui fazer a reunião, tal. Cheguei em casa à noite, aí sentei, tirei o papelzinho do bolso. Só uns 5 ou 6 que escreveram, ele é maravilhoso. Esse tipo de gente, você já sabe que são os... Quem acertar vai ganhar um espetinho daqui do lado. São os... puxa-sacos. Aí eu estou lendo. Ele é muito arrogante. Ele já chega gritando, ele não tem paciência, ele xinga palavrão com a gente. Aí eu detectei o porquê de tanto processo, ninguém parava naquela empresa. E chamei ele. E falei para ele, olha, o clima está pesado, você tem que mudar, você tem que mudar. E ele foi humilde. Ele entendeu que realmente precisava mudar e começou a trabalhar nele. E orientando, em vez de você chegar gritando, berrando, sabe, com arrogância, chega na humildade. É você que paga o salário? É. Mas quem gosta de trabalhar aos berros? Quem gosta? Eu falo por mim, se alguém gritar comigo, me trava, porque eu peguei um trauma disso. Se vier falar comigo gesticulando, gritando, isso me trava. Me trava. Ninguém gosta de trabalhar assim. Não é assim? Falei para ele, chega na educação. Você não precisa você falar que é você que manda. Para de ficar xingando palavrão. No teu ambiente de trabalho, coisa feia. Aí o pessoal ainda sabe que você vem numa igreja e tem a boca mais suja do que uma privada. Tudo teu é no palavrão. Chega na educação, pede por favor. Você vai ver se esse clima não vai mudar. Quando você está feliz, quando o ambiente é leve, o funcionário produz mais? Sim ou não? Vai ter uma linha 2 lá, sempre tem, isso faz parte. Mas o clima leve, o ambiente leve, a coisa funciona, flui de maneira melhor. Pronto, resolveu o problema. Resolveu o problema. Então, olha como é importante você ter esse contato consigo mesmo. Que tem gente que na correria do dia a dia, trabalho, e tem que pagar conta, e folha de funcionário, e imposto, e comer, e dormir. Ela perde esse contato consigo mesmo. E é importante que você entenda quem você é, suas reações, suas emoções, e trabalhe para ser uma pessoa melhor. Eu pergunto para vocês, se você melhorar como pessoa, isso vai te fazer bem? Não entendi, não ouvi. Vai, você vai melhorar muito em todos os sentidos. Então, detectou isso em você? Trabalhe isso em você. Mudar é preciso quando necessário. Vamos voltar à palestra. O autoconhecimento é capaz de ampliar sua força interna, pois se conhecer e mudar exige sacrifício. Não é fácil mudar. Não é fácil, é difícil. Você mudar comportamento, você mudar pensamentos. A gente que trabalha com público, com pessoas, é muito difícil você mudar a mentalidade de uma pessoa. Não é fácil. Isso vai exigir sacrifício da sua parte em querer mudar, em querer fazer diferente, em querer ser diferente. Se não houver sacrifício da sua parte, não vai haver mudança. Então diz, a realização de tal ato, quer dizer, de sacrifício, potencializa a força de qualquer
ser humano. É o que eu acabei de perguntar para você. Se você melhorar como pessoa, isso vai te fazer bem? Vocês responderam que sim. Claro que vai. Vai fazer bem para a sua autoestima, vai fazer bem para os seus projetos, vai fazer bem para o seu trabalho. Você vai descobrir que há uma força dentro de você capaz de mudar qualquer resultado, mudar qualquer quadro, mudar qualquer situação. Mas para que você potencialize essa força que há dentro de você, mudanças têm que serem feitas. E para que essas mudanças ocorram, sacrifícios também terão que serem feitos. No caso desse empresário que eu falei, eu lembro que eu falei para ele, seu maior inimigo hoje é a sua língua. Se você conseguir se sacrificar e manter essa língua na boca e usar ela só na hora certa, da maneira certa, meu amigo, você vai vencer qualquer situação. Ele foi humilde e aceitou. Viu o resultado, potencializou a força que havia dentro dele. Ele era um líder. Não era só um empresário, ele era um líder. O trabalho dele muito bom, a empresa, mas tinha esse problema. E teve que se sacrificar para mudar. Então, diz aí o texto da palestra. Quando você se conhece e sabe o que quer para a sua vida, fica mais fácil tomar atitudes e decisões que te levem a realizar o seu propósito. Quer dizer, quando você conhece a si mesmo, você sabe do seu potencial, da sua capacidade, da sua condição, onde você consegue, onde você pode chegar. Poxa, isso te ajuda demais a realizar os seus propósitos. É diferente daquela pessoa que diz assim, eu tenho o sonho de ser isso, eu tenho o sonho de chegar ali, eu tenho o sonho daquilo, mas não conhece a si mesmo. O que tem de sonhador por aí, assim aos montes, ao seu redor, no seu ciclo de amizades, tem um monte de sonhador, que posso ser sincero, nunca vão realizar seus sonhos. Nunca. Por quê? Não conhecem a si mesmos. Ainda tem, como eu falei, aquela mentalidade que é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Não, time que está ganhando não se mexe. Time que está ganhando se mexe. Se mexe sim. O Flamengo ganhou tudo aí esses últimos anos. Um dos técnicos disse que foi um dos maiores males do time. Ganhou tudo. O que é que os craques fizeram? Entra no campo com a meiazinha arriada, né? Com a caneleira de fora para mostrar a panturrilha tatuada. Não jogaram nada. Se acomodaram, ganharam tudo. O que é que foi preciso fazer? Ainda estão fazendo. Manda embora o técnico, manda o fulano embora, tira Beltrano da diretoria. Time que está ganhando também se mexe. Claro que se mexe em algumas peças, mas tem que mexer. Não, o que está dando certo não pode mexer. O que está dando certo, tem horas que é preciso também você mexer, mudar algumas peças. 4 benefícios do autoconhecimento. O primeiro benefício, reconhecer o que te prejudica. Olha aqui para mim. Pensa comigo. O que é que hoje mais te prejudica na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Pense aí. Vamos lá, usa a tua cabeça. O que é que mais te prejudica? Pastor James, eu sou uma pessoa que eu não sei dizer não para as pessoas. É isso que está te prejudicando? Então você vai ter que trabalhar isso em você. Eu sou uma pessoa que eu administro muito mal. Eu me perco na minha administração. Eu sou um desastre administrando. Se a má administração está te prejudicando, então algo tem que mudar. Senão não vai haver evolução, não vai haver sucesso. Você vai ficar andando em ciclo, trabalhando para pagar conta. Não vai conseguir
galgar o seu espaço. Segundo benefício do autoconhecimento, aprender a lidar com frustrações. Olha, na minha opinião, isso aqui é uma das coisas mais difíceis, você aprender a lidar com as frustrações. Principalmente quando você depositou muita expectativa numa coisa, num projeto seu, sabe? Você depositou muita esperança naquilo e deu errado. A frustração, para você administrar ela, não é fácil. Por causa das frustrações, muitos desistiram de projetos que hoje eram para estar aí bombando. Projetos extraordinários. Por causa das frustrações, muita gente desistiu de uma carreira. Por causa da frustração, muita gente fechou as portas. Então, não é fácil administrar uma frustração ou as frustrações. É preciso aprender a lidar com elas. Por isso que quando você se frustrar com alguma coisa, não tome uma atitude precipitada. Pense, repense, veja se vale a pena. Não sai por causa daquela sensação de frustração, falando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, tomando atitudes precipitadas. Calma, calma, respira, calma. Coloca tudo na ponta do lápis, veja os prós e veja os contras e aprenda a lidar com aquilo. Não resta dúvida que o próprio Senhor Jesus diz que depois de uma tempestade, sempre vem a bonança. A tempestade não dura para sempre. Não é para sempre que dura a tempestade. Uma hora ela vai passar. Uma hora a fase difícil passa. Uma hora o deserto vira pastos verdejantes. Mas você tem que aprender a lidar com essas frustrações. Terceiro benefício do autoconhecimento: segurança nas decisões. A pior coisa que tem é você tomar uma decisão inseguro. Vou ou não vou? Será que devo ir? Será que não devo fazer? Vou fazer. Inseguro. Vai dar errado. Pode ter certeza. Ah, mas Deus vai dar errado. Para você tomar uma decisão, você tem que estar muito seguro, pé no chão, convicto daquilo que você vai fazer. E para isso, um aliado bom para isso chama-se tempo. O tempo é um aliado excelente para isso. Pense, repense, pense de novo, pense mais uma vez, consulte alguém que seja a cabeça, que tenha experiência, que tenha visão, para que quando você decidir, você esteja muito convicto, muito seguro do que você está fazendo. Não seja, por exemplo, uma Maria vai com as outras. Não, fulano fez, eu vou fazer. Hoje a gente encontra muito isso nas redes sociais. Não, o fulano, olha o que o fulano fez e ficou rico fazendo isso. Aí tem gente que vai lá e faz. Você sabe que em rede social a maioria mostra só o lado bom. Poucos mostram o lado ruim, o lado difícil. A maioria posta que conseguiu o carro, a casa, que está viajando, foi para Dubai, mas ninguém mostra o corre. Ninguém mostra as perdas, ninguém mostra, ou quase ninguém mostra as lágrimas. Então você tem que estar muito seguro do que você está fazendo. Bom, quarto e último benefício do autoconhecimento: maior confiança. Maior confiança em quem? Em Deus e em você. Você tem que trabalhar em você de maneira tal que a cada dia você se torne uma pessoa com uma confiança muito maior acerca do que você faz, acerca do que você quer, acerca de onde você quer chegar. Essa maior confiança vai fazer de você uma pessoa menos ansiosa, menos desesperada, vai fazer você entender
que há tempo de plantar, há tempo de... Não. Vamos lá, deixa eu repetir. Essa maior confiança vai fazer você entender que há tempo de plantar, há tempo de regar. Está vendo? Que tem gente que já quer plantar e já quer ir direto para colher. É isso que atrapalha muita gente. Por isso que eu sempre falo, eu vou abrir um comércio. Vai abrir comércio com que visão? Você vai abrir um comércio só porque você quer comer, pagar dívida? Esses dias o rapaz falou, pastor Jânio, se eu vou pegar meu dinheiro aqui e tal, vou investir nisso, mas com que visão? Eu tenho um monte de conta para pagar. Falei, meu irmão, não vai dar errado. Não vai com essa visão que você vai dar com os burros na água. Então, essa maior confiança faz você entender que há o tempo de plantar, regar, para depois... Paulo falou sobre isso, né? Paulo disse assim para os coríntios, eu plantei. Apolo, que era outro homem de Deus, veio e regou, e o crescimento vai vir de Deus. Então essa maior confiança faz você ter esse entendimento. Quem compreendeu, por favor? Fique de pé, por gentileza. Nós vamos orar, e nesta oração, eu queria que você fizesse um pedido a Deus. Qual o pedido que eu queria que você fizesse a Deus nessa oração? Eu queria que você pedisse a Ele que lhe desse forças para amanhã, já amanhã, começar a tirar da sua vida aquilo que te prejudica. Já amanhã. Você vai fazer essa oração humildemente, você vai pedir a Ele, Senhor, eu já detectei o que me prejudica. O que me prejudica é isso aqui. Me dá forças, porque eu vou precisar tirar isso aqui da minha vida. De repente, vai doer. De repente, você vai arrumar um monte de inimigo. Você vai ter gente que vai ficar com raiva, com mágoa, com ódio, vai fechar a cara, vai te bloquear no Zap. Vai te deixar de seguir no Instagram. Gente, faz parte. Faz parte. Não tem como você se tornar uma pessoa de sucesso querendo agradar a gregos e troianos. Você vai desagradar alguém. Alguém vai te ver como lobo mau, faz parte. O que importa é a sua consciência sã. Então peça forças a Deus. O que te prejudica? Talvez o que te prejudica é a sua visão. Você tem uma visão muito micro acerca da sua vida. Você tem aquela visãozinha de que está tudo muito bom, é assim. Eu sei que nós que somos de Deus, nós que somos cristãos, temos que dar graças a Ele em tudo. Se tenho muito... Esse mês você faturou, esse mês foi uma maravilha, muitos clientes, graças a Deus. E quando vem a dificuldade, nós cristãos aprendemos que também temos que dar. Mas uma coisa é você dar graças a Deus, outra coisa é você ter uma visãozinha micro, pequenininha. Esses dias alguém me falou, meu sonho é pagar os aluguéis da igreja, todos os meses. Todo mês chegar e falar, pastor Jânio, estou transferindo aí os 7 mil para pagar o aluguel daí, de Limeira, não se preocupe com os aluguéis. Falei, bacana, mas se você não mudar a sua visão, você nunca vai chegar a isso. Falei para essa pessoa, porque a visão é muito micro, a visãozinha, está aqui, fechadinha, está dentro do casulo dela. Não, você tem asas, começa a bater essas asas que você vai entender que você é capaz de voar. Então peça isso a Deus agora. Esse mês de julho, nós estamos chamando de mês da dedicação por causa disso. Às segundas-feiras, se dedique para você estar aqui. Mesmo cansado, mesmo na correria, eu entendo, mas se dedique, investe em você. O que eu estou te dando aqui hoje é conhecimento. Você está investindo em você de graça.
Então se dedique a isso. Faça a sua parte. E você vai ver que crescendo na sua vida pessoal, você vai se desenvolver em todas as áreas da sua vida. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Sinta-se à vontade para fazer a sua oração. Por favor. Sinta-se à vontade para fazer a sua oração. Senhor, diante do que palestramos, falamos aqui agora, eu acredito que cada um entendeu como conhecer a si mesmo. Mas nesta oração, o que nós queremos lhe pedir é: dai-nos forças para tirarmos da nossa vida aquilo que nos prejudica, aquilo que é uma corrente com um cadeado que tem nos amarrado, tem impedido, sabe, de nós crescermos. Eu sei que para muitos vai doer. Tirar o que o prejudica, talvez seja até um familiar que está lá trabalhando com ela, que não dá fruto, só dá problema, está prejudicando a empresa, prejudicando o andamento do trabalho, e enquanto ela não tirar, não vai crescer. Talvez seja isso, não sei. Talvez seja o medo, talvez seja a ansiedade, talvez seja a visão pequena, talvez seja essa mentalidade de trabalhar para comer, para vestir, para pagar. Mas que estas palavras venham trazer um impacto dentro da mente e do coração de cada um dos nossos ouvintes. É isso que eu te peço. Que a nossa semana seja uma semana maravilhosa. Ela está começando hoje. Seja uma semana bendita. Que o Senhor vá à nossa frente em tudo que nós fizermos. Eu estendo a minha mão para vocês e abençoo a sua noite, seu descanso, a sua semana, lhe dizendo que o Espírito Santo te abençoe e te guarde, que Ele te ilumine e te proteja, que Ele te dê forças, ânimo e coragem, que Ele abençoe a sua entrada e abençoe a sua saída, e seja com cada um de vocês, não só hoje, mas amanhã e para todo o sempre, e todos digam graças a Deus. Bom, antes de vocês saírem, eu queria primeiro agradecer a todos que nos ajudaram na arrecadação das fraldas. A gente está esperando porque tem mais algumas coisinhas para entrar, mas a gente acredita que vamos conseguir ajudar a senhora lá, de maneira que ela vai ficar aí uns 4 meses sem precisar gastar dinheiro com fraldas. Se a gente pegar R$600 por mês, 6 vezes 4, 24, são 2.400 que ela vai poder usar para comprar uma comidinha melhor. Como ela falou para mim, o dinheirinho que eu ia gastar com a fralda desse mês, eu já paguei umas continhas, já paguei um negocinho, já comprei uma coisinha melhor para almoçar domingo. Que bacana, que Deus lhe dê muito mais. Isso é a obra de Deus, amém? Que Deus lhe dê muito mais. E lhe digo, tudo que você fizer para a obra, para o seu próximo, faça de coração. E faça sem se preocupar com o retorno, porque com Cristo a colheita é certa. Quando você faz com amores e com sinceridade, a colheita é certa. Você tem o testemunho da sua igreja. A gente não tem campanha, não usa envelope, não pede para as pessoas trazerem quantias dentro dos envelopes.
mas todos os meses Deus supre as necessidades da igreja. Do dia 1 ao dia 12 são os nossos maiores compromissos. Só de aluguel é quase R$7.000 de aluguel. Daqui e da nossa igreja lá em São Paulo. Não é fácil, mas Deus sempre supre. E quero dizer que todos os meses Deus tem usado alguém. Não se espante se esse mês, ou mês que vem, ou do outro mês, essa pessoa que Deus vai usar seja você. Se há esse desejo, então se prepare. Se você está pedindo chuva, se prepare, porque a chuva vai vir. Amém? Então o cesto está aqui, se você quiser honrar a Deus com a sua oferta, com seus dízimos, se você quiser utilizar o seu cartão, só procurar a Márcia aqui que ela vai ligar a maquininha para você. Tem a chave Pix para quem quiser fazer a doação pelo Pix, gvoficial2574@gmail.com. Tá bom? Deus abençoe, tenham todos um bom descanso, uma boa noite. A vocês também que acompanharam a reunião, uma palestra, Deus